Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Júlia de Siqueira Reis, sou estudante do curso de Matemática na Universidade Federal de São Carlos e estou com vocês aqui hoje para conversar sobre alguns exercícios deixados em aula pelo nosso professor José Nazareno. Então, vamos lá. Antes de começarmos a resolução do exercício, gostaria de falar com vocês um pouco sobre alguns pré-requisitos, ou seja, algumas coisas que é bom vocês saberem antes de estarem tentando fazer esse exercício ou de vendo essa resolução, certo? Então, é importante que a gente saiba, né, da definição de um espaço vetorial, como funciona mais ou menos um espaço vetorial, e também que tenhamos uma noção básica de demonstração, porque senão vai ser impossível de fazer esse exercício, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós provaremos a unicidade do elemento neutro e a unicidade do elemento simétrico, começando pelo elemento neutro. Essa proposição nos diz que, seja V um conjunto munido das operações de adição e produto por escalar, um espaço vetorial sobre um corpo K, então, né, se existe um zero pertencente a V e esse zero a gente denota elemento neutro, né, tal que para cada U em V, tem-se que U mais zero, mais o elemento neutro, né, é igual a U. Então, esse elemento neutro zero é único. Então, nós começamos pela ideia da demonstração, né, para a gente ter um esqueleto, para a gente ter um norte de como vai funcionar essa demonstração, para só depois a gente escrevê-la formalmente e matematicamente, certo? Então, suponha que 0 e 0' são elementos neutros da adição em V. Então, nós vamos ter que 0' é igual a 0' mais 0, que é igual a 0, ou seja, 0' é igual a 0. Então, essa é a ideia da demonstração, é o nosso norte. É a gente saber de onde que a gente está saindo e para onde que a gente vai chegar, certo? Então, essa é a parte do vídeo que vocês pausam e tentam escrever a demonstração já tendo em vista a ideia principal, certo? Então, vamos lá para a nossa demonstração mesmo formal, escrita matematicamente. Suponha que exista 0' pertencente a V, tal que U mais 0' é igual a U, e isso acontece para todo U em V. Então, nós temos que 0, 0' é igual a 0' mais 0. Por quê? Porque 0 é o elemento neutro da adição em V. Isso por hipótese da nossa proposição aqui, ó. Opa, não é da nossa proposição aqui, né? Então, o que nós vamos ter? Além disso, por outro lado, 0' mais 0 é 0. Por quê? Porque nós também supusemos que 0' é o elemento neutro da adição em V. Então, olha o que aconteceu. Nossa primeira, né, a primeira coisa que a gente concluiu foi que 0' é igual a 0' mais 0 por um argumento da própria hipótese. E a segunda coisa que a gente concluiu foi que 0' mais 0 é igual a 0 por uma coisa que a gente supôs na nossa própria demonstração aqui, tá vendo? Então, o que aconteceu? 0' também é o elemento neutro da adição em V, ou seja, o que a gente chegou? Que 0' é igual a 0. Porque se 0' é igual a 0' mais 0 e 0' mais 0 é igual a 0, então 0' é o próprio 0. E assim a gente provou que para qualquer 0' em V que a gente tome, que tenha a propriedade de U mais 0' ser igual a U, a gente vai chegar que 0' é igual a 0. E o que isso significa? Isso significa que não precisava ser só esse 0'. Se eu pegasse um 0 duas linhas, um 0 três linhas, um 0 quatro linhas, que tivesse a propriedade de U mais esse cara ser igual a U, a gente vai chegar que esse cara é exatamente igual a 0. Ou seja, o elemento neutro da adição é único, como queríamos demonstrar, certo? E daí a gente já pode partir para a nossa próxima proposição, que é sobre a unicidade do elemento simétrico. Então vamos lá. A proposição diz que, seja V um conjunto munido das operações de adição e produto por escalar um espaço vetorial sobre um corpo K, se existe U' pertencente a V
tá o quê? Para cada U em V, nós temos que U mais U' é igual a 0, que é igual a U' mais U, então o elemento simétrico U' é único, né? E essa, né, terceira parte aqui da igualdade, ela se dá por quê? Pela propriedade comutativa presente nos elementos de espaços vetoriais, né? Então, essa parte daqui sai exatamente daqui e da propriedade comutativa, certo? Então, vamos lá novamente para a nossa ideia da demonstração. Vai seguir o mesmo modelo da última que a gente fez. A gente vai fazer a ideia da demonstração e depois a demonstração de fato. Então, vamos lá. Suponha U' e U', ambos elementos simétricos de U. Então, esse U', nós podemos reescrever como sendo U' mais 0, que, por sua vez, é igual a U' mais U mais U', que pode ser reescrito como U' mais U mais U', que é igual a 0 mais U', que é igual a U'. Ou seja, a gente partiu de U' e chegamos em U', apenas com manipulações algébricas. Então, essa é a ideia da demonstração e essa é novamente a parte que vocês pausam o vídeo para escrever, né, formalmente a sua demonstração, né? Então, vamos lá para a nossa demonstração. Depois que vocês já pausaram o vídeo e já fizeram a sua, a gente começa a nossa demonstração de fato, né? E por que a gente faz isso, né? Essa questão da ideia da demonstração e depois a demonstração. Porque é igual quando a gente escrevia redação na escola, para o vestibular, né? A gente fazia primeiro o esqueleto, a gente fazia primeiro o que a gente queria fazer, as ideias principais, né? O que a gente queria falar, para depois a gente escrever de fato. Para quê? Para ter um norte. Então, aqui nas demonstrações funciona do mesmo jeito. A gente primeiro faz a ideia da demonstração para saber da onde que a gente está saindo, para onde a gente quer chegar, para depois, de fato, escrever, justificando, né, as passagens de maneira mais formal e mais matemática, né, falando. Então, vamos lá para a nossa demonstração. Suponha que exista U' pertencente a V, tá o quê? U' mais U é igual a 0, e isso vale para qualquer U pertencente a V. Então, nós temos que U' é igual a U' mais 0, pela existência do elemento neutro da adição em V. E isso implica que U' é igual a U' mais U mais U'. Por quê? Porque U' é elemento simétrico de U, por hipótese, certo? Isso também implica que U' é igual a U' mais U mais U'. Por quê? Porque V é um espaço vetorial e vale associativa. Isso implica que U' é igual a 0 mais U', porque nós supusemos que U' também era elemento simétrico de U. E como 0 é o elemento neutro da adição em V, nós concluímos que U' é igual a U'. E assim nós mostramos que para qualquer U' em V que a gente tomar, nós vamos ter que U' é igual a U'. Então, o que a gente está falando aqui, né? A mesma ideia do elemento neutro. Qualquer U' que eu tomar, não precisa ser exatamente um cara. Qualquer U' que a gente tomar que tenha a propriedade de U' mais U ser igual a 0, a gente vai conseguir chegar que U' é igual a U'. Ou seja, isso é completamente genérico. Então, portanto, o elemento simétrico é único, como queríamos demonstrar. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, pegar a ideia, conseguindo acompanhar. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer crítica construtiva, né, pra gente estar melhorando, é só escrever nos comentários ou entrar em contato comigo de outra maneira. Eu espero que tenha dado tudo certo para vocês nesse vídeo e até uma próxima!